Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a esse vídeo de decoração de bolo aqui no Mundo Doce da Mari. Hoje eu trouxe para vocês um bolo num tema muito especial, ou melhor, um bolo no tema Frozen 2, e foi um bolo muito especial porque foi o bolo de aniversário de 7 anos da minha filha Laura. A Laura é um milagre na nossa vida, nasceu prematurinha, pequenininha, passou pela UTI, foram 45 dias, mas hoje está aí, linda, saudável, por isso que eu sempre digo que ela é um milagre. E eu gravei todos os preparativos do aniversário dela, da festinha, que nós fizemos uma festinha do pijama, foi super interessante. E os vídeos estão lá no canal Cantinho da Mari. Então, se você ainda não conhece esse canal, corre lá para assistir. E não esquece de se inscrever aqui se você ainda não for inscrito. Eu tenho certeza que você vai gostar muito do resultado desse bolo. Eu particularmente amei e eu espero muito que vocês gostem. Esse bolo vai ser um bolo de 2 andares. O primeiro andar foi aí, como vocês viram, um bolo de 20 centímetros de diâmetro por 12 centímetros de altura. Eu escolhi fazer os bolos bem altos. Massa de chocolate amanteigada da Mari e recheio de brigadeiro de ninho e Nutella. Lá nos preparativos que eu fiz no canal Cantinho da Mari, eu mostrei direitinho como que eu fiz o recheio e como que eu fiz para rechear um bolo com a Nutella sem vazar, tá bom? Então corre lá no canal Cantinho da Mari. Esse segundo bolo também é um bolo de chocolate, massa amanteigada de chocolate da Mari. O recheio também é de brigadeiro de ninho com Nutella. Para fazer a ganache, o que eu estou fazendo é uma blindagem. Gente. A blindagem serve para conter o bolo e deixar ele mais firme. Sempre que eu faço um bolo de andar de chantilly, sempre, sem exceção, eu faço a ganache, a não ser que seja um bolo que não vai ser transportado, como foi o bolo da Jasmine, que foi da minha filha Camille, que eu mostrei aqui para vocês. Foi um bolo que não teve transporte, ele saiu só de uma mesa e foi para outra mesa. Então eu não fiz a ganache, não precisou. Mas quando é um bolo de andar que vai ser transportado, você precisa fazer essa blindagem. É uma garantia, tá? E eu já provei isso para vocês em vários vídeos aqui. Então, o que eu fiz? A minha blindagem é o seguinte, são 500 gramas de chocolate meio amargo e 100 gramas de creme de leite. Para blindar esses dois bolos, que foram bolos bem altos, eu usei 2 receitas de ganache, ou seja, eu usei 1 quilo de chocolate meio amargo e 200 gramas de creme de leite. Depois que eu blindei os meus 2 bolos, eu esperei minha ganache secar, que secou bem rapidinho, porque o bolo estava gelado. Esperei a minha ganache dar uma secadinha e comecei a fazer a cobertura com o chantilly. Esse é um chantilly puro com glacê real. Bati o chantilly com glacê real e depois texturizei com leite condensado. Eu gosto muito de fazer a pré-camada no bolo de quando ele tem blindagem, principalmente se for trabalho de bico. Se você não for trabalhar com bico, você nem precisa tanto fazer essa blindagem, porque o chantilly vai grudar. Mas se for trabalho de bico, gente, lembrem de fazer a pré-camada de chantilly, tá? Na blindagem, antes de começar a trabalhar com o bico. Depois que eu fiz a minha pré-camada, eu começo alisando o meu bolo. Para chegar nesse tom de cinza bem clarinho, que eu só queria um fundo pro que eu realmente ia fazer, eu usei umas gotinhas de preto. Tem que observar, porque tem algumas marcas de preto que deixa, ao invés de deixar cinza, deixa lilás, deixa meio azul. Então é legal observar, fazer um testezinho antes. Deixa eu explicar uma coisa muito importante para vocês. Sempre que você faz um bolo de chantilly com ganache, você não pode fazer uma cobertura de chantilly muito fina. Quando você faz uma cobertura de chantilly muito fina, se por algum motivo a sua ganache rachar, ou porque está muito calor, ou porque o bolo movimentou demais no transporte, alguma coisa assim, se o seu chantilly estiver fininho, ele vai rachar junto com a sua ganache. Se ele estiver mais grossinho, a possibilidade dele rachar é um pouquinho menor. Às vezes a pessoa coloca o bolo na geladeira, ele fica lá e o bolo dá aquela expandida porque ele fica muito gelado. E aí quando você tira da geladeira ele entra em contato com a temperatura ambiente, se tiver muito calor então, o que acontece? A ganache pode rachar. E se a sua cobertura de chantilly estiver muito fininha, essa rachadura vai aparecer. Então quando você fizer um bolo de chantilly que tenha blindagem de ganache, lembra de fazer uma cobertura de chantilly um pouco mais grossinha para evitar que o seu chantilly rache se porventura a ganache vir a rachar. Depois que eu alisei todo o meu bolo, fiz um alisamento tranquilo, assim, liso mesmo, sem textura, eu pintei todo ele com
pó prateado, aquele pó fininho. Misturei com álcool de cereais e pintei. Agora na minha bombinha eu tenho glitter na cor prata. É glitter mesmo, igual aquele glitter de escola, só que é próprio para decoração de bolo. Mas eu tô dizendo de aparência. Ele aparenta ser aquele glitter de escola, mas na verdade é comestível. Então você tem que comprar nas lojas especificadas mesmo para esse tipo de coisa. Loja de festa é onde vende. E aí eu usei o glitter prata, sem álcool de cereais e sem o caninho da minha bombinha e só fui borrifando. Virei de cabeça para baixo e fui borrifando. Deixei uma parte aí sem borrifar porque não vai precisar. Agora eu tenho o chantilly na cor azul, eu tingi com azul anis. Botei na lateral do meu bolo e fui fazendo mais ondas. Eu quero que represente o mar com um pouco de gelo, tá? Quem assistiu o filme vai identificar toda a história do filme nesse bolo. Esse bolo, ele conta toda a história do filme Frozen 2. Quem assistiu vai entender isso. Então, depois que eu fiz esse chantilly azul aí na lateral do meu bolo, eu vim pintando com bastante cuidado eu peguei uma misturinha de pó azul, pó perolado azul e coloquei um pouquinho de álcool de cereais. E fui borrifando com bastante delicadeza nessa partezinha azul. Como eu disse, representa o mar. Representa a cena onde a Elsa está indo ao Atorrala. Ao Atorrala. Quem assistiu vai saber o que eu tô falando. Se você não assistiu esse filme, vale a pena assistir. O filme é lindo. Agora eu tenho uma misturinha de pó nacarado e um pouquinho de álcool de cereais. Sabe aquela misturinha que a gente faz para pintar a borda imperfeita de dourado com álcool de cereais? Então, eu fiz a mesma coisa, só que eu fiz de pó nacarado para dar umas nuances nesse mar aí meio congelado, tá? Então, eu dei umas nuances com esse pó nacarado aí para deixar uma coisa bem bacana e eu achei que ficou bem legal. Se você ainda não comprou a sua máquina de cartão, aqui embaixo no box de informações tem um link para você comprar a sua máquina com R$ 50 de desconto. Então, clica aqui embaixo, compra, que eu tenho certeza que uma máquina de cartão vai fazer toda a diferença aí no seu negócio. Chegou a hora de estruturar o bolo de baixo para receber o bolo de cima. Eu vou utilizar duas estruturações, o banquinho e o caninho. Eu fiz isso porque eu não quis usar o isopor dessa vez. Como eu ia transportar o bolo, eu não quis utilizar o isopor, eu quis utilizar o banquinho. Então, o que eu fiz? Peguei o meu caninho, coloquei ele lá no bolo e fui cortando na altura do bolo bem certinho. Não pode ficar para cima nem para baixo, tá? Se ficar para baixo, o bolo vai afundar e se ficar para cima, vai ficar torto, tá? Então, eu coloquei e depois que eu encaixei o caninho ali, eu coloquei o banquinho para dar sustentação. No centro do meu bolo, eu poderia ter colocado um caninho igual a esse que eu usei para sustentar, só que ele é muito grosso e ele não passa ali no centro do buraquinho Ele não passa nesse buraquinho aí do banquinho. Eu poderia ter aberto o buraquinho com uma faca quente, mas eu preferi não fazer isso. E aí eu peguei 4 ou 5 palitinhos de churrasco, quebrei um pedacinho para ele não ultrapassar o bolo de cima, enrolei no plástico filme e agora e coloquei no centro. Agora eu pego o meu bolo, que ainda não está decorado, está apenas com ganache, e coloco ele aí em cima do meu bolo já decorado. Como vocês podem ver, eu achei assim bem mais fácil de decorar o bolo de corte, tá? Eu já mostrei bolo de corte não, desculpa, bolo de andar. Eu já mostrei alguns vídeos aqui, como que eu fiz bolo de andar, de chantilly, e pra mim esse foi o melhor jeito de chegar num bom resultado, tá? Então, passei ele aí pra cima e agora eu começo a fazer a decoração. Se você quiser, você pode fazer uma pré-camada aí, tá? Eu optei por não fazer porque achei que ficaria mais fácil. Então, gente, nesse filme Frozen 2, saiu bastante daquele tradicional azul e branco, só gelo, 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 gelo. Nesse filme ele mostra os espíritos da natureza, água, fogo, terra, vento. Então, tem um pouco mais de cor. E aí, uma coisa muito legal é que nesse filme agora entrou um pouco de coral, para trazer uma certa diferença e um pouco mais de vida. Então, eu trouxe o coral para o bolo também. Então, eu fiz 3 camadas do azul, duas de coral e duas de roxo, né? E o restante, né? Completei com o roxo e agora eu vou fazer o alisamento. Como eu tinha feito esse mar aí embaixo, eu não iria conseguir fazer o alisamento com aquela minha espátula que eu usei para alisar o bolo de baixo.
porque eu tinha feito mar aí e o mar ultrapassou um pouquinho a quina. Então, o que que eu fiz? Eu fui fazendo com essa outra espátula. O único problema dela é que, como eu não tenho costume de usar, eu sinto que eu não consigo deixar o bolo tão retinho com ela. Ou até consigo, mas me dá um pouco mais de trabalho. A gente é aquele negócio, né? Quando a gente se acostuma a usar um material, é sempre difícil trocar para outro, né? Vocês sabem como é, quem trabalha com confeitaria sabe. Mas aí eu fui alisando, gente, com bastante paciência. A festa começaria 8 da noite, né? Porque foi uma festa do pijama. E eu comecei a decorar esse bolo 4 da tarde, porque eu queria decorar com bastante calma. E eu sabia que seria um desafio, que seria uma obra de arte. Eu não me incomodei em deixar essa parte de cima do bolo na lateral muito lisa, porque eu queria fazer o detalhe com um pincel. Alguns modelos parecidos com esse, eu vi que o pessoal fazia o detalhe com espátula, mas só que era de um andar só. Como o meu é de 2 andares, eu não quis usar espátula porque eu sabia que só ia dificultar o meu trabalho. O uso da espátula só ia dificultar o meu trabalho, então eu preferi usar o pincel, ia dar a textura que eu queria, porque eu gosto da textura do pincel, sem me deixar de cabelo branco, mais do que eu já tenho. Então, fui passando o pincel ao redor de todo o bolo e depois eu comecei a trabalhar com glitter. Se você quiser, antes de você começar a trabalhar com glitter, você pode trabalhar com um pó. Lembra que eu usei o pó prata misturado com álcool de cereais antes de começar a trabalhar com glitter no bolo de baixo? Esse processo você pode fazer no andar de cima também, tá? Eu resolvi trabalhar só com glitter, mas se você colocar, e ficou lindo, viu, gente? Ficou muito bonito. Mas se você colocar, pintar ele com um pó perolado por baixo, vai ficar ainda mais bonito e você vai economizar glitter também, tá? Então aí eu tenho glitter lilás. Então eu peguei minha bombinha, deitei ela, botei ela de cabeça para baixo, tirei o caninho, né? E botei o glitter dentro e virei ela de cabeça para baixo e fui borrifando com movimentos curtos. Eu não quero que espalhe glitter para tudo quanto é canto, muito menos que caia glitter, excesso de glitter, né? No bolo de baixo. Vai cair um pouquinho, mas não vai fazer diferença. E aí eu fui borrifando esse glitter lilás. Comecei com o lilás, borrifei ele na lateral, toda essa lateral lilás. E borrifei também na lateral de cima, assim, sabe? Na quininha, sem subir muito, porque no meio vai ter os detalhes. Então, eu não preciso levar esse glitter até o centro do bolo. Então, eu fui repetindo o processo. Então, eu fiz com glitter lilás, o que sobrou, coloquei de volta no pote, fui pro glitter laranja e fui borrifando, fazendo o mesmo processo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, não esquece de se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho de notificações para não perder nada. E se você quer saber como que foi o preparativo dessa festa do pijama, eu fiz um bolo para 40 pessoas, porque eu queria um bolo todo de verdade, eu não queria bolo fake. E eu queria mandar bolo para os meus pais, para os meus irmãos que não compareceram na festa, porque foi uma festa só para meninas. Foram 10 crianças, incluindo as minhas filhas, e foi uma festa só para meninas. E foi muito bacana, mas eu queria que sobrasse bolo suficiente, até mesmo algumas caixinhas personalizadas que eu fiz, para mandar para os meus pais, para mandar para minha irmã, que não pôde ir na festa, né? Porque foi uma festa só para criança e uma festa do pijama só para meninas. Então, se você quer acompanhar como foi que eu fiz, como que eu organizei, tem tudo, gente, do começo ao fim. As coisas que eu comprei, como foi a festinha, tem tudo lá no canal Cantinho da Mari. Corre lá e confira, tá? Então, pessoal, foi isso. Coloquei o glitter roxo, coloquei o laranja e coloquei o azul. Agora, nessa parte de cima, eu já tinha até colocado o topper da Elsa aí, que eu queria ver como é que ia ficar, tava super ansiosa. E na parte de cima, eu coloquei o biscoitinho. Sabe aquele biscoitinho de leite maltado? Aqui no Rio a gente chama de biscoito da vaquinha. Eu triturei ele e coloquei na parte de cima representando a terra, tá? Que eu poderia ter feito também com um biscoito de chocolate para ficar mais marronzinho ou ter acrescentado um pouquinho de cacau em pó nessa farofinha de biscoito para ficar um pouco mais escuro, mas eu preferi usar dessa cor mesmo, tá? E agora eu vou colocando o topper. Aqui no canal Mundo Doce da Mari tem vários vídeos, melhor, tem 2 vídeos ensinando como fazer o topper, tá? Pelo celular. Então, você pode clicar aí nesses vídeos, procura aí na lupa como fazer topper pelo celular, que, nossa, tenho certeza que vai te ajudar muito e vai dar uma boa economizada, tá? Então, eu fui acrescentando aí o topper no bolo, com bastante cuidado, fui escolhendo, quis botar um pouco alguns floquinhos de gelo aí
nessa parte de baixo, rodeando todo o bolo. Então, como tinha tamanhos diferentes, pequeno, médio e grande, eu fui colocando todo espalhadinho nessa parte prateada. E na parte de cima, eu coloquei essas folhas como se elas estivessem voando para representar o vento, tá? O gale, que é o vento. Essa salamantrazinha aí se chama Bruni, que também faz parte, e ela representa o espírito do fogo no filme. E aí foi só ir colocando todos os elementos e completando o nosso bolo. Esse é o resultado final do bolo. Eu particularmente gostei muito. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de dar um joinha, se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Se não segue a gente no Instagram, @Mundo Doce da Mari. Se não participa do grupo e da página do Face, corre lá. Na página tem vídeo 2 vezes ao dia, então corre para a página para acompanhar o nosso trabalho. Por lá também. Um beijão para todos e até um próximo vídeo. Se você não assistiu esse filme, assiste porque ele é lindo. Eu tenho certeza que você vai amar. Tchau!